Você sabia que a língua inglesa vai desaparecer? Sim, é necessário conhecer a efemeridade linguística e a ética do agir comunicativo. Meu nome é Antônio Artequilino e você está no canal Pensar com Arte. Se pudéssemos viajar 1000 anos em direção ao passado, desembarcaríamos em um contexto onde a língua inglesa simplesmente não existia. Sim, o inglês não existia 1000 anos atrás. O que hoje se convencionou chamar de o idioma universal do comércio, da ciência e da tecnologia era apenas um amálgama difuso de dialetos germânicos fragmentados, incompreensíveis para o homem moderno. Em outras palavras, sim, há 1000 anos atrás, a língua inglesa simplesmente não existia. Da mesma forma, preste bastante atenção, meu amigo e minha amiga. Se avançarmos 1000 anos no horizonte do futuro, o cenário mais provável é o do absoluto esquecimento. O inglês, o mandarim, o espanhol, o francês e, por que não, também o português e tantas outras línguas que hoje ostentam o status de impérios hegemônicos terão retornado ao vazio da inexistência. Todas elas serão dissolvidas pelo fluxo implacável, inexorável do tempo. Diante dessa inevitável fragilidade histórica, o elitismo linguístico que hoje dita regras de mercado e prestígio diplomático revela-se uma grande ilusão. Afinal, se as línguas são passageiras, se são efêmeras, o que verdadeiramente importa no fenômeno humano da linguagem, da comunicabilidade, não é a soberania de um idioma sobre o outro, mas a nossa capacidade profunda de gerar interações, conexões, todas estribadas no respeito, na paz. Parece utópico, mas sim, na busca pelo bem comum. Olhar para a história da humanidade é, inevitavelmente, contemplar a história da palavra. Antes de ser uma ferramenta de comércio ou um código de diplomacia, a linguagem, devemos compreender isso com clareza, a linguagem é um tecido sutil que nos retira do isolamento biológico e nos eleva à condição de seres humanos. A linguagem nos enaltece, a linguagem nos une, a linguagem nos humaniza. É pelo diálogo que nos reconhecemos no outro. É na palavra partilhada que a empatia deixa de ser um conceito meramente abstrato e se torna prática viva. No entanto, vivemos um tempo em que as línguas são frequentemente enclausuradas em lógicas de mercado, hierarquizadas por um elitismo econômico que dita quais idiomas valem mais, quais idiomas vendem mais. Esquecemos com isso da nossa própria historicidade e da essência do ato de comunicar. Como bem intuiu o pensador suíço Ferdinand de Saussure, a língua é um sistema vivo
e em constante, em permanente transformação, moldado pela massa falante e pela passagem do tempo. Sim, se o tempo tudo transforma, o elitismo linguístico nada mais é do que o apego a uma ilusão passageira. Ao compreender a efemeridade das línguas, desaba também o mito da superioridade cultural tão defendida pelos nazistas nas décadas de 30 e 40. Não existem línguas superiores ou inferiores, dialetos certos ou subdialetos errados. É necessário valorizar todas as línguas, idiomas, dialetos, subdialetos, de onde quer que sejam, de qualquer grupo ou comunidade. Do ponto de vista da linguística moderna, todo o sistema de comunicação é pleno e perfeitamente capaz de expressar a complexidade do pensamento humano e a cosmovisão da comunidade que o gerou. Julgar o valor de um ser humano pelo vernáculo que ele domina é uma forma cruel de violência. É uma forma cruel de discriminação. Nesse cenário de impermanência e pluralidade, o verdadeiro empoderamento comunicativo opera em duas frentes complementares. Vamos a eles, presta atenção. O acolhimento das nossas próprias raízes culturais e a audácia, por que não, de cruzar fronteiras. Dominar a língua nativa não se trata de render-se a um purismo gramatical excludente, mas de apropriar-se da ferramenta que molda nossa identidade primordial, nossa herança cultural e nossa primeira forma de ler e tentar compreender o mundo. Sim, a nossa língua portuguesa, belíssima, grandiosa, é a nossa âncora e devemos nos orgulhar dela, ao mesmo tempo em que devemos respeitar a língua de quem quer que seja. Por outro lado, buscar o aprendizado de outros idiomas é um gesto que nos dá asas. É um ato de profunda generosidade intelectual e humildade. Ao nos esforçarmos para falar a língua do outro, quer seja inglês, francês, alemão, italiano, coreano, não estamos apenas adquirindo uma competência técnica para o mercado. É muito maior que isso. Estamos expandindo a nossa própria cognição e declarando que a cosmovisão daquele povo, daquela comunidade, daquela tribo, merece ser compreendida a partir de dentro. Isso culturalmente é de uma riqueza imensa. Em última análise, a proficiência na língua materna nos dá a firmeza de saber quem somos, enquanto o aprendizado de novas línguas nos oferece a sensibilidade necessária para abraçar a alteridade, mas abraçar a alteridade sem colonizá-la, sem tentar dominá-la, sem tentar de alguma forma reprimi-la. A verdadeira humanização das interações não reside no idioma que se fala, mas na postura ética de quem comunica. É o que o filósofo alemão Jürgen Habermas chamou de agir comunicativo. É uma forma de interação em que os sujeitos não buscam manipular ou dominar o outro para fins instrumentais ou mesmo comerciais, mas sim alcançar o entendimento mútuo. É a valorização do diálogo, é a validação do outro.
no agir comunicativo genuíno, o foco está na busca pelo bem comum, pela paz e pela solidariedade. Quando a linguagem é usada para erguer muros de exclusão social ou prestígio acadêmico, ela trai sua vocação original. Isso não pode acontecer, não deveria ser assim. Essa postura ética do respeito ao diferente encontra eco fundamental nos estudos do pensador russo Mikhail Bakhtin, que revolucionou a compreensão da linguagem ao transladá-la da rigidez abstrata da gramática para o território vivo da interação social. Para Bakhtin, a língua é essencialmente dialógica. Ela não existe no vácuo de tão somente um dicionário, mas ela vive no enunciado real, na troca viva entre sujeitos historicamente situados. Sob essa ótica, cada palavra que proferimos já carrega as vozes daqueles que a usaram antes de nós e se molda antecipadamente na expectativa, veja por favor que coisa interessante, na expectativa da resposta do outro. É necessário saber ouvir com atenção. Isso faz parte da linguagem, e compreender a linguagem a partir de Bakhtin significa reconhecer que o verdadeiro sentido não emerge do isolamento de uma estrutura linguística hegemônica, mas sim da nossa própria capacidade de nos tornarmos coautores na grande conversação humana. Assim, o valor de um texto ou de uma fala não reside no purismo de sua forma, mas fundamentalmente na sua potência de interpelar o outro, promovendo uma responsabilidade ética onde falar e escutar, e lembre-se, escutar é diferente de ouvir, escutar exige atenção. Falar e escutar tornam-se atos indissociáveis de humanização plena. Vale lembrar que o pensamento de Mikhail Bakhtin é vasto e atravessou diferentes áreas. Contudo, suas maiores obras, e aí eu faço questão de frisar, suas maiores obras são Marxismo e Filosofia da Linguagem, belíssimo livro, e Problemas da Poética de Dostoiévski. Sim, essas obras são magníficas e merecem ser lidas por qualquer pessoa interessada em linguagem, literatura e filosofia. Ler Mikhail Bakhtin é um privilégio. Não abra mão desse privilégio. Pois bem, vamos continuar falando dessa dinâmica dialógica que certamente ganha contornos metodológicos precisos, e isso na análise do discurso de Dominique Manguenot. A propósito, tive o prazer, a grande satisfação de conhecê-lo pessoalmente e de ler a quase totalidade dos seus livros e artigos. E fiz isso durante a realização do curso de doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem que fiz na PUC São Paulo. Inclusive a minha tese de doutorado buscou em Dominique Manguenot uma contribuição real, grandiosa e muito significativa. A propósito, devo lembrar que Manguenot é professor emérito da Universidade de Sorbonne, em Paris, na França, e publicou mais de 30 livros e também artigos. Ele tratou principalmente da análise do discurso. Suas obras são marcadas por uma abordagem interdisciplinar, que integra elementos
da linguística, da semiótica, da filosofia e também da sociologia. Manguenau nos recorda, e isso é muito importante, preste bastante atenção, que todo ato de fala se insere em uma comunidade discursiva e projeta um ethos. O ethos é uma imagem de si que o enunciador constrói no âmago do seu próprio discurso para se fazer legítimo. Quando as interações humanas são pautadas, presta atenção, pelo elitismo linguístico, o ethos projetado é o da exclusão, do poder e da arrogância cultural, obliterando a própria função social da linguagem. Você conseguiu compreender? Então, para Dominique Manguenau, a eficácia do discurso não reside na adesão cega a uma norma considerada superior, por exemplo, pelo mercado, mas na coerência ética entre o dizer e o modo de presença que se assume diante do outro. É o exercício mais grandioso da alteridade, da interação com os demais. Portanto, humanizar a comunicação exige a construção consciente de um ethos de hospitalidade e de empatia. Um tom discursivo que, em vez de subjugar o interlocutor pela erudição ou pela hegemonia idiomática, valide a sua existência como parceiro legítimo de uma, podemos dizer, coautoria social, de um protagonismo mútuo, conjunto. Agora, para que a comunicação seja de fato um instrumento de aproximação entre as pessoas, precisamos resgatar a chamada filosofia do diálogo. E essa filosofia do diálogo foi proposta por Martin Mordecai Buber, austríaco, naturalizado israelense. Ele foi filósofo, escritor e pedagogo. Ele era também poliglota. Em casa aprendeu Yiddish e alemão. E já na escola judaica estudou hebraico, francês e polonês. Para Buber, a existência humana só realiza sua plenitude na relação eu-tu, onde o outro não é um objeto a ser manipulado, usado, mas uma presença a ser integralmente respeitada. O respeito no processo dialógico exige uma escuta generosa que acolha as diferenças territoriais, os sotaques, as variantes periféricas e também as manifestações linguísticas minoritárias. Nada de humilhar a pessoa que vem de outra região e fala de uma maneira muito própria, que lhe é própria e diferente. Vejam, os impérios linguísticos erguem suas torres de marfim sobre bases de areia. Voltemos ao inglês. O inglês que hoje domina as telas do cinema, os algoritmos e os tratados globais. O inglês terá inevitavelmente o mesmo destino que o latim clássico, ou mesmo o sumério. O inglês vai se tornar uma peça de arqueologia cultural, uma sombra na memória de um amanhã que já não nos pertence. O inglês hoje é importante, mas é tão importante quanto o português, o francês, o espanhol, o guarani. Gente, a efemeridade da palavra não deve nos causar desalento, mas sim deve despertar em cada um de nós uma profunda igualdade existencial.
Se todas as línguas, dialetos e subdialetos caminham para o mesmo fim, ou seja, para o mesmo ocaso, a verdadeira excelência humana, e aí chegamos no ponto central desse conteúdo, a verdadeira excelência humana não pode ser medida pelo vernáculo do poder econômico. As línguas não podem se sobressair e se tornar hegemônicas por conta do dinheiro. O que permanece como herança imorredora de nossa espécie é o compromisso ético com um processo dialógico. Que saibamos, portanto, desarmar os preconceitos e escutar a voz do outro com grande generosidade, com muita atenção e verdadeira solidariedade. Pois, quando o tempo finalmente apagar a última frase escrita em inglês ou português, a única linguagem que ainda justificará a nossa existência será aquela capaz de aproximar dois ou mais seres humanos na mais pura tradução do respeito mútuo. A linguagem humana é uma dádiva grandiosa, é um atributo, é um privilégio que nos humaniza. Vamos pensar nisso com muita seriedade e vamos tentar conversar com os outros. Isso, conversar do latim conversare. Juntos vamos dar as mãos, vamos dar voltas, vamos caminhar, vamos compartilhar coisas boas, vamos conviver, vamos construir ideias, vamos expressar sentimentos e emoções. A linguagem humana é algo que nos faz maiores e que precisa ser valorizada. Não pode ser utilizada para minimizar, para discriminar, para maltratar quem quer que seja. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, por favor, deixe seu like. E por que não? Inscreva-se no nosso canal. Ainda temos muitos bons conteúdos sobre os quais poderemos discutir, debater e refletir. Um grande abraço, tchau!